Seguimos com o nosso Pelas Pistas. A gente falou de Max Verstappen. O Max Verstappen teve o primeiro match point para ser campeão, não conseguiu, porém agora ele vai chegar para Suzuka com o seguinte cenário: vencendo a prova e conseguindo a volta mais rápida, ou seja, os 26 pontos, ele é campeão mundial independente do resultado do Leclerc. Se o Leclerc chegar em terceiro, só a vitória basta. Esse é o cenário. E muita gente comentando, Nelsinho, que pra Red Bull é legal ganhar no Japão por causa da Honda, tem toda essa questão de motores, deram ali chutaram a Porsche, tem essa questão toda ali. Então seria um bom agrado pra Red Bull caso consiga vencer, mas o cenário pra isso: o Max vencer na próxima prova com volta mais rápida é o campeão mundial de 2022. Eu gostaria muito que isso acontecesse. É chato porque, poxa, bom, chato, eu não vou dizer que isso é chato, mas a gente já sabe que ele vai vencer. A gente podendo ver as cenas da Honda vencendo em casa o campeonato seria muito legal, entendeu? Então você prefere que fosse no Japão do que no México? Faz muito mais sentido, né? Então, eu desejo isso pra Honda, né? Que vai ganhar o segundo campeonato deles em casa, seria um negócio fantástico pra eles todos, e né? eles que foram meio que chutados naquela época toda de McLaren, de carro ruim, o Alonso até em comparam Suzuka, muito. o GP2 Engine. Fora, nem falando toda a história que eles tiveram no passado, né? Williams, Sim. McLaren, todos os recordes que eles inclusive quebraram. Então, eu também concordo com vocês. Eu acho que se o Max conseguir levantar o título lá no Japão, é muito mais interessante, é muito mais legal, principalmente por causa da Honda, do que no México. Meio que, tudo bem, qualquer lugar, o título sempre vai ser um título, mas o México não significa nada. Uma coisa que eu acho interessante é que, sei lá, Suzuka respira decisão, respira título, Suzuka, né? A gente viu tantos títulos decididos. Porque sempre foi uma das últimas provas do ano, exatamente, na época de 16 corridas. Sim, mas por isso, né? Igual o Brasil já foi também, porque o Brasil sempre foi fim de ano e tal. Teu pai, inclusive, teu pai ganhou em Suzuka no sábado. Foi. No sábado. Quando o Manso abandonou? Não, quando o Manso bateu. O Manso bateu no quali, e aí não correu no domingo, e não correndo foi campeão. Não correndo, exatamente. O Ayrton foi campeão, o Schumacher Aquilo foi campeão. o quê? Em 87, né? 87, 87. E depois, em 88, o Ayrton foi campeão. Isso. O Ayrton ganhou os 3 em Suzuka. Foram os 3 em Suzuka? Foi 88, 90 e 91. Foram os 3 em Suzuka. Que era a penúltima, né? Engraçado que a Austrália decidiu, acho que uma vez só o título. Que era quando era a última. Foi em 86. Que foi quando o Manso tava ganhando. Estourou o pneu dele. Eles falaram pro meu pai parar no box. Se meu pai não tivesse parado, teria ganho o campeonato. Teria ganho, porque ele acabou chegando atrás do Prost. E o Prost, que tava em terceiro na corrida, no começo da corrida, talvez até um pouco mais atrás, acabou ganhando a corrida. Ele tava em segundo? Tava. Não, mas eu acho que o Nelson tava liderando, aí o Prost tava atrás e o Manso em terceiro. Em terceiro? Ou o Manso em primeiro e o Prost em terceiro. Não, acho que o Manso tava em primeiro. Pode ser, o Manso primeiro, o Nelson segundo e o Prost em terceiro. Então, o Manso primeiro. Isso. O Nelson em segundo e o Prost em terceiro. Isso, daí chamaram o Nelson estourou o pneu. E daí chamaram o Nelson pro box porque tinha estourado o pneu do Manso. E daí todo mundo ficou preocupado. Se estourou o pneu do Manso. Óbvio, às vezes pode ter estourado, não é nem por problema da Goodyear, mas por algum acerto que você tá fazendo no carro. Como os dois corriam no mesmo carro, então, naturalmente, acho que todo mundo teria feito isso. Vamos chamar o Nelson pro box. E acho que eles calcularam o quanto que a Williams estava andando a mais e de repente eles acharam que daria... Não, eles... É que na época... Bom, você sabe mais do que isso. Na época tinha o fator segurança, né? Tipo, depende de onde estourar o pneu, você pode ter uma questão de se machucar e... Foi na longa... Não, foi na reta principal. Mas independente disso, na época, se fosse hoje em dia, você tá disputando o campeonato, se você parar, você vai perder. Então, cara... vai até o final. Se estourar o pneu, estourou e não deu, entendeu? Só que hoje em dia, se estourar um pneu, não vai acontecer nada. Mas vai rodar, vai bater, igual o Max fez lá em Baku ano passado. Não acontece nada com o piloto. É muito difícil o piloto machucar. Naquela época, os carros eram muito rápidos e era muito perigoso. Se estourasse o pneu do carro do seu pai, você acha que ele teria descido do carro e teria chutado o pneu que nem o Max fez no ano passado ou não? Mas, então assim... assim, na época eles falaram, cara, a gente vai parar o Nelson porque eles acharam que era uma questão de segurança e também que
como tinha acontecido com o Mansell e também com outros carros, não era só com o Mansell, eles falaram, cara, na época a Goodyear recomendou parar para trocar e não conseguiu chegar de volta no Prost. Mesmo que eles achassem isso, lógico, é muito fácil você olhar para trás e falar, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo, né? Mas do mesmo jeito que se ele tivesse continuado estourado pneus, talvez eles poderiam pensar, poxa, se a gente tivesse parado, trocado o pneu e saísse, talvez a gente teria conseguido. Mas, enfim. Mas foi um campeonato que ele perdeu, que tava na mão ali, né? Histórias do automobilismo aqui no nosso Pelas Pistas. Então é esse cenário da Fórmula 1 para o próximo Grande Prêmio do Japão. Na próxima semana é isso, o Max vencendo e volta mais rápido. O Max será bicampeão do mundo.